Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar. E o Palmeiras tem algo que poucos times têm. Olha o golaço do Tigrinho, pai. Do Vitor Roque, irmão, convocado para a seleção. Porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum. Mas é isso aí, a hora que a zaga lá em cima dá o campo pra ele correr, irmão. Esquece, irmão. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras pro Flamengo. Enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira, não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental. Qualidade não só técnica, mas na raça, na vontade, e o gol do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha. O Palmeiras tem um mental muito forte e isso faz a diferença. Não é só o mental, claro que tem o treinador que é espetacular. Mano e o Palmeiras que venceu o Santos por 2-0 e agora está líder isolado do Brasileiro. E como sempre, o técnico Abel Ferreira deu uma entrevista polêmica dizendo que tem algo no futebol brasileiro que não existe em lugar nenhum do mundo e precisa mudar urgente. Como de costume, já deixa seu like e se inscreve no canal que eu vou te mostrar tudo. Esse é o sangue no olho que muitas vezes falta para o Flamengo, como faltou ontem contra o São Paulo. Essa vibração do Abel Ferreira é que faltou ontem para o Flamengo dentro de campo e para o Felipe Luiz na coletiva de imprensa com um discurso frouxo, apático e praticamente se entregando no Campeonato Brasileiro. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo. A grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. E outra coisa, esse Palmeiras, ele não afrouxa em momento decisivo. Então, por isso é bom o Flamengo acordar. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira, não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental e um time vencedor. Então, a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo hoje são grandes elencos e jogam muita bola. Mas é o que esse cara passa para o seu grupo com relação à cabeça. Ele não aceita afrouxar em momento decisivo. Ele cobra até o final. Ele não acoberta jogadorzinho expulso várias vezes e que fica indo para a noite no Rio de Janeiro. Então, o grande diferencial do Palmeiras está no banco de reservas. E não no talento, porque o Felipe Luiz é muito talentoso. Mas às vezes nessa vibração de um cara que nunca se entrega. Quando ele perdeu de 3-0, ele disse, vai ter noite mágica na próxima semana. E o Felipe Luiz, quando perdeu para o São Paulo, disse que os erros aumentam com a pressão e que está cada dia mais difícil de ser campeão. Não pode. O Felipe Luiz precisa acordar a tempo, porque o título brasileiro já está muito difícil. E com a diferença de postura do Palmeiras para o Flamengo hoje, o da Libertadores vai ficar também. Então é bom o Flamengo acordar, porque o Palmeiras do Abel Ferreira tá com sangue nos olhos e tá voando, sem oscilar. Olha o golaço de impedimento e tal, olha lá. Joelhão deu condição, hein? E assim, né, Tatá, você pega um time do Palmeiras, a gente falou durante toda a semana passada que o Palmeiras ia conseguir fazer o que precisava contra a LDU. Porque o time do Palmeiras é um time muito acertado. E o Palmeiras tem algo que poucos times têm. O Palmeiras tem um mental muito forte. E isso faz a diferença. Não é só o mental. Claro que tem o treinador que é espetacular, um elenco muito bom. E o Abel percebeu, depois da eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele precisava fazer alguma coisa para esse time voltar a jogar aquilo que jogou um dia. E o Mauro tem razão. Talvez esse futebol do Palmeiras hoje seja o melhor futebol que o Palmeiras apresentou sob o comando vencedor do Abel. Então é um time que está com a mão na taça para ganhar o Campeonato Brasileiro, abre 3 pontos com 2 vitórias a mais. Eu não sei se o Palmeiras vai perder mais no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem um jogo dificílimo no final de semana, que é contra o Mirassol fora de casa, mas o Flamengo também irá a Mirassol. A tabela do Flamengo também tem o Mirassol fora. Depois o Palmeiras tem o Santos na Vila Belmiro,
mesmo com o time reserva, é favorito. Palmeiras encaminha mais um título nacional. E esse título brasileiro passa muito pelo Abel Ferreira. Ele é diferente, ele é chato, ele tem os problemas dele, com arbitragem, reclama demais, mas o Abel eu não tenho poder de fala nesse momento, mas já ouvi o Mauro Betti dizer isso, e vários palmeirenses. O Abel é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e isso não é pouca coisa. Palmeiras de Luxemburgo, Palmeiras de Felipão, Palmeiras de tantos treinadores que lá passaram e fizeram história, mas a do Abel é espetacular. Abel, boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em duas frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também no último fim de semana, com esse espírito de decisão, como se fossem finais, porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim, penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros, não é justo, não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que se está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum.